Vamos falar de hérnia de disco. Você com certeza conhece alguém que reclama aí de dores na região da lombar, dores na coluna e que pode ser hérnia de disco. Então, se você tiver dúvidas, vai mandando um e-mail pra gente, vocêbonita@tvgazeta.com.br ou ainda pelo Twitter ao vivo, @Carol_Minhoto. Quem volta ao programa é o neurocirurgião, Dr. Paulo Porto de Mello. Olá, como Carol. vai, doutor? Tudo bem? Boa tarde. Prazer recebê-lo mais uma vez. Fique à vontade. Doutor, que é uma simpatia. Que a última vez que veio no programa a gente se divertiu, ele explicou super bem. Qual foi o assunto que a gente falou da outra vez, doutor? Era dor na coluna. Nós falamos sobre dor na coluna. Dores na coluna. Foi muito legal a pauta e hoje a gente vai falar da hérnia de disco. Pra gente começar do início, doutor, vamos mostrar o que é essa hérnia de disco? Pro pessoal de casa já começar visualizando, então, o que é a famosa hérnia de disco. Então, Carol, acho que o mais importante aqui é a gente ter um modelinho, né, do que é a coluna na realidade. Então, a coluna ela se constitui por uma série de vértebras e aqui temos uma vértebra, aqui temos outra. Entre as duas tem o tal do disco. Esse disco ele tem uma função de amortecimento. E é importante notar que ele tem uma relação bem próxima aqui, ó, com esse amarelinho aqui que está simbolizando aqui, que na verdade é o nervo, que está saindo entre uma vértebra e outra. Então o que acontece aqui? A gente tem um disco normal. Quando a gente tem uma hérnia, eu vou mudar aqui a representação para o nosso telespectador entender direitinho o que acontece quando a gente efetivamente tem uma hérnia de disco. Então a gente tem um pedacinho desse disco que ele vai e ele sai, tá vendo um vermelhinho aqui, ó? Então o que acontece? Como se então que tem no interior desse disco tivesse vazado, saído do disco. Exatamente. E aí a hora que a gente olha aqui, ó, nessa nossa representação, a gente vê que o vermelhinho, ele fica bem em cima do nervo. E ele aperta o nervo. É como se a gente tivesse aí uma dor de dente, só que na perna inteira. Fica latejando, né? Aquela coisa que lateja. Em medicina, tudo que sai do lugar, a gente diz que é uma hérnia. Então, é só um nomezinho bonito para dizer que alguma coisa saiu do lugar. Agora, doutor, o que causa essa hérnia de disco? A gente tem dois tipos de hérnia de disco, a lombar e a cervical. Isso, na verdade, para o nosso telespectador entender melhor, na verdade a hérnia de disco ela é o mesmo tipo de mecanismo que origina, mas em localizações diferentes. Entendi. Então na cervical é na região do pescoço e na lombar é na região próxima ao quadril. O que acontece do ponto de vista básico é que a gente tem na parte externa do disco, essa parte ela é mais rígida. E com o passar da idade, essa parte ela acaba desidratando. Quando ela desidrata, o interior, que é mais gelatinoso, ele pode arrebentar esse cinturão externo e ir para cima do nervo, como a gente viu na representação, e aí dói. E isso pode acontecer ao longo da vida, com o envelhecimento né, do próprio corpo, mas também existe uma maneira desse disco se romper e esse interior sair por algum acidente, por algum tombo, algo do tipo? Sim, assim, o trauma é um importante fator que pode sim gerar hérnias de disco. Né? A gente não tem pouco isso aqui no Brasil, infelizmente é frequente, né? Principalmente na região cervical, quer dizer, o doente vai mergulhar numa represa que ele não sabe se ela está rasa ou se está funda. Aí ele mergulha e bate de cabeça no fundo da represa. Então a gente coloca esse disco sob um estresse muito grande, aí pode romper e extravasar exatamente igual você falou. Por exemplo, atividade física, existem exercícios que podem trazer uma hérnia de disco no futuro? Carol, existem exercícios que quando a gente faz de uma forma mal feita, podem sim induzir uma degeneração do disco. Então o adequado é sempre fazer o exercício da forma recomendada pelo profissional. Então se tem um professor de educação física, você vai para a sua academia, você tem aí um personal que te acompanha, siga a recomendação. Mais importante do que fazer uma carga alta, um peso alto, é fazer direito. O trabalho muscular vai ser feito do mesmo jeito e você não vai estar colocando sua coluna sob risco. Então, quando a gente pratica de uma maneira errada, é que corre o risco. De repente, a pessoa até tem uma estrutura e aguenta pegar um pouquinho mais de peso, já está acostumada. Nesse caso, não é o fator predominante que vai trazer o problema, mas sim fazer de maneira errada. Exatamente, porque a coluna ela é um eixo central no organismo da gente. Acho que a gente tem uma imagem, inclusive, para mostrar. Vamos colocar no ar enquanto o doutor... Então, a gente tem esse eixo aí que vai do cérebro até a região do quadril, né? Um eixo central. Certo. Se por um acaso a gente tem uma sobrecarga e está, por exemplo, fazendo exercício com a coluna torcida,
a distribuição de força não vai ser normal e você vai sobrecarregar algum segmento. Entendi. Então a chance de você ter uma lesão é maior. Então o famoso agachamento é um perigo. Se mal feito é um perigo, com certeza. Se as costas não estiverem alinhadas, o joelho tudo direitinho, claro, com um condicionamento, com também a supervisão de um profissional, é terrível. O agachamento, o ideal é fazer o agachamento sempre, de preferência com acompanhamento de alguém, ou seja, um professor da sua academia, ou seja, o seu personal, ou algum companheiro de treino, sempre. Sempre muita atenção nos joelhos, então os joelhos têm que estar sempre paralelos. A tendência quando a gente põe um peso muito grande é abrir os joelhos, não pode. E lembrar que o agachamento é para agachar mesmo, então é jogar o quadril para trás e não o joelho para frente. É verdade. Senão a gente acaba sobrecarregando tanto o joelho quanto a coluna. E a mulherada se mata no agachamento, é verdade? Para ficar com o bumbum durinho. O agachamento é um dos melhores exercícios, mas nesse caso pode ser muito complicado. Eu já vi, algumas amigas já tiveram problema de hérnia de disco por causa do agachamento. Quero aproveitar e fazer uma perguntinha que chegou aqui no Twitter, muito legal, que é da Michele Lendigraff. Michele, um beijo para você. Tenho uma hérnia na lombar e outra na cervical. Faço musculação e quase não tenho mais dor. Como devo proceder quando eu engravidar? E aí, doutor, na gravidez há uma alteração? Então, Michele, para você que acabou de engravidar, né, assim, a gravidez ela altera algumas coisas na mecânica da coluna, principalmente o centro de gravidade do corpo. Então, a grávida ela tem o centro de gravidade deslocado para frente, certo? Além disso, com a questão hormonal da gravidez, você acaba tendo uma flacidez de ligamento. Então precisa tomar um pouco mais de cuidado. O ideal é conversar com o seu personal ou com o seu professor na sua academia para que seja adaptado uma série específica para isso. Então alguns exercícios terão que ser modificados, outros terão que ser adaptados, tendo em vista sempre a sua segurança e a segurança do bebê. Perfeito, porque o eixo muda mesmo, né? O peso muda tudo na gravidez. Então tem que fazer isso com muita segurança. Obrigada, Michele, pela mensagem. Chegou outra aqui que é... E agora? Como é o nome? Eu acho que é Lu Reis. Lu Reis, um beijo pra você. Oi, Carol, amei seu look hoje. Obrigada, viu? Hérnia de disco ou outro trauma na coluna pode causar tontura? Olha, Carol, de uma forma geral, algumas hérnias de disco cervicais, ou seja, localizadas na região do pescoço, podem causar uma alteração como se fosse uma tontura. Por quê? Porque modifica o equilíbrio muscular, às vezes tem a compressão de algum vasinho, e aí a gente, para tentar compensar aquela dor, a gente adota uma postura que não é muito legal, isso acaba mudando um pouquinho o balanço do labirinto. Então pode ser um sintoma? Pode, é como a gente está falando. Para ser feito essa conclusão, se chegar a essa conclusão, a gente precisa fazer um diagnóstico adequado. Precisa excluir causas primárias de tontura, uma labirintite, às vezes a alimentação que não está legal. Então é todo um trabalho, precisa procurar um profissional para saber o que está acontecendo. Perfeito. Vou fazer o seguinte, vou dar um recadinho, já volto, e na volta a gente vai continuar falando de hérnia de disco e também de outros problemas na coluna. É só você mandar o seu e-mail, vocebonita@tvgazeta.com.br, ou pode mandar para o Twitter, @Carol_Minhoto. Quais são os principais sintomas, então, da hérnia de disco? O que acontece que a pessoa fala, acho que é hérnia de disco? De uma forma geral, o que a gente pode colocar é uma dor persistente na região da coluna lombar, né, Carol? Uma dor que não passa com analgésicos convencionais. E essa dor, geralmente, ela tem uma irradiação. Então, ela não fica localizada apenas na região lombar. Ela, geralmente, ela corre para a região do glúteo e, geralmente, para a região da perna. Então, pode acontecer dessa dor chegar até mesmo na parte de baixo do pé. A parte que fica em contato com o solo. Às vezes essa dor vai para o peito do pé, às vezes vai para a batata da perna, para a parte lateral da perna. Então a sintomatologia ela é variável porque ela depende de qual é o disco que está herniado. Mas de forma geral, uma dor de forte intensidade, que se inicia na região lombar, irradia para o glúteo e desce para alguma parte da perna. É uma dor contínua, todos os dias a dor está lá? Quando começa uma crise de hérnia de disco, ela fica contínua. Então a história natural da hérnia de disco, ela diz que o indivíduo ele vai ter dor aí
se não tiver atenção médica, por um período de 3 a 6 semanas. Olha, bastante. E é uma dor muito intensa. Depois, o indivíduo melhora e ele pode ficar um tempo longo assintomático, até meses, anos, sem ter um sintoma desse de novo. Mas se aparecer a crise... vai incomodar por um período longo. Entendi. Vamos aproveitar então, a gente tem umas dúvidas que chegaram no nosso e-mail, vamos ver de quem que é a primeira. Olha lá. É da Tati de São Paulo. Tati, um beijo pra você. Sinto dores nas costas que se estendem para as pernas. Pode ser hérnia de disco? Então, Tati, é o que a gente acabou de falar. Parece que a gente estava adivinhando a sua pergunta, não é? Então, sim, podem ser, sim, secundárias a uma hérnia de disco. A gente tem que avaliar as características dessa sua dor, mas, a princípio, eu acho que você deveria procurar um profissional para um correto diagnóstico. Perfeito. A Leonilda mandou várias mensagenzinhas. Peraí, Lê, deixa eu achar a sua mensagem. Que ela perguntou, você não responde a minha pergunta. Não, eu respondo, é que chegam muitas ao mesmo tempo, viu? Desculpa, às vezes chegam juntas e quando eu vou abrir, não consigo pegar, de repente, a sua imediatamente, tá? Um beijo pra você. Ela tá dizendo que o marido dela tem muita dor na coluna e pergunta se pode ser hérnia de disco. Normalmente, quando a pessoa se queixa de dor na coluna, a maioria se resume em hérnia de disco ou existem outros problemas que são mais comuns? Não, Carol, existem outros problemas que são mais comuns, né? O mais comum na região lombar é a tal da lombalgia mecânica. O que é isso? Para o telespectador entender, é uma dor que geralmente está localizada somente na região lombar e é uma dor que ela tem relação geralmente com esforço físico. Então são pessoas que têm um trabalho um pouco mais pesado, ou que às vezes trabalham numa postura inadequada, expostos a condições que não são as ideais por um longo período e que isso acaba produzindo uma fadiga na musculatura e nos ligamentos da coluna. Ah, perfeito. Então tem que procurar um profissional que de repente não é hérnia de disco, existem outros problemas aí ligados à região. Vamos ver mais um e-mail que chegou uma perguntinha aí no nosso e-mail, na tela então pra gente ver de quem que é. Rodou? Deu um probleminha, tem problema. Vamos para a perguntinha do Twitter, então. A Glaucia é muito engraçada, o programa ao vivo é assim, né, doutora? Carol, probleminha. Vamos para a pergunta da Kátia, então. Kátia, um beijo para você. Carol, existe alguma atividade física específica que alguém que tem dor na coluna não pode fazer? Excelente pergunta, Kátia. E aí? Então, Carol, na verdade, a gente deve evitar atividades de impacto. Certo. Não é? Então, para você, Kátia, a gente evita geralmente corrida intensa, atividades de luta marcial, atividades como basquete, vôlei. Isso não vai ser proibido para você para sempre, mas principalmente na fase aguda onde você está com dor. Depois que você se recuperar, fizer uma reabilitação adequada, vida normal novamente. Perfeito. É legal a gente saber tudo isso, porque às vezes a pessoa tem tanta vontade de praticar uma atividade física e ao invés de sair dessa atividade física satisfeito, feliz, se sentindo bem, sai com mais dor. Então é importante mesmo ter essa orientação. Obrigada pela pergunta, Kátia. Vamos para uma perguntinha então agora do nosso e-mail, que agora está tudo certo. Olha lá, vamos ver de quem que é. É da Aline de São Paulo, um beijo para você. Como é feita a cirurgia de hérnia de disco? Excelente pergunta, era o que eu ia te perguntar, doutor. Tratamento, só com cirurgia? De forma alguma, Carol. Assim, a cirurgia ela é reservada para os casos que não respondem ao tratamento conservador. Então, o tratamento conservador é com medicação, com fisioterapia, com acupuntura. Então, uma série de medidas que a gente tenta para que o paciente consiga se recuperar sem necessidade de um tipo de agressão. Certo. Bom, falhou esse tratamento, o paciente vai acabar indo para a cirurgia. O que a gente faz? Hoje a gente tem um arsenal muito grande. São várias opções de tratamento cirúrgico. Desde tratamentos extremamente agressivos, onde é feita uma cirurgia convencional, com aqueles cortes grandes nas costas, etc., até cirurgias microscópicas, onde a gente pode, em alguns casos muito específicos, até tirar o disco com a punção pela pele, percutânea. Então, alguns tipos de hérnia de disco a gente trata com uma punçãozinha pela pele, injeta um jatinho de água ali sob pressão, retira o conteúdo herniado por um furinho na pele. O doente tem alta no mesmo dia. Olha, que bacana, não sabia. Às vezes a gente consegue, dependendo do caso, fazer até com anestesia local. Bacana. Não é? Ah, não, doutor, é um caso mais grave, vai precisar de uma abordagem mais ampla na coluna. Não há problema. Hoje existem várias opções de cirurgia minimamente invasiva. Cirurgias onde o doente é operado pela manhã, a hora do almoço ele está comendo no seu quarto, à tarde ele está fazendo fisioterapia, no dia seguinte ele está em casa. Olha, incrível. Então, o que eu acho que é mais importante aí para o nosso telespectador é ficar a mensagem que
Informação é poder. Então, você sabendo o que está acontecendo com o seu corpo, você pode se prevenir ou fazer um tratamento mais precoce, que vai ser um tratamento muito menos agressivo e vai evitar problemas futuros. Agora, chegou uma pergunta aqui, doutor, que a Glaucia acabou de me falar, que é o seguinte: pessoas acima de 60 anos, se for diagnosticado que tem a hérnia de disco e que a única maneira de controle, de tratamento é a cirurgia, como é a recuperação dessa paciente? Uma pessoa de mais de 60 anos pode fazer a cirurgia na coluna ou a cirurgia de hérnia de disco? Carol, assim, a idade hoje em dia ela não é um fator proibitivo. Lógico que pacientes que têm mais idade, às vezes têm problemas associados, problema de coração, problema renal, problema de pressão alta, às vezes diabetes, mas isso não impede. Nós já operamos doentes com doenças do pescoço, hérnias cervicais, com mais de 80 anos de idade. Olha. E a paciente, graças a Deus, está muito bem. Isso não foi uma nem duas vezes. Por quê? Porque a doença da coluna, ela geralmente acomete indivíduos que estão numa faixa etária um pouco mais avançada. Então, a gente teve que se adaptar a esse tipo de coisa. Então, de novo, com um bom pré-operatório, uma boa informação sobre a sua condição de saúde, um bom anestesista em que o seu cirurgião confie e um cirurgião capacitado, a cirurgia é segura. E a recuperação é demorada? Depende do tipo de tratamento que a paciente vai ser submetida. Tá. Se for uma cirurgia muito agressiva, a gente pode demorar aí 3 meses para uma liberação completa. Perfeito. O que eu digo completa? Porque hoje não existe mais aquela situação que existia no passado. Operou a coluna, vai ficar de cama um mês. Não. Operou a coluna, mesmo que seja uma cirurgia extremamente agressiva, no dia seguinte o paciente está em pé caminhando. Tá. Lógico, com apoio da fisioterapeuta, com apoio da enfermagem, mas está em pé caminhando. Então não há razão mais para o paciente ficar acamado. Operou, uma cirurgia agressiva, não tem problema. Vai ao banheiro com auxílio, vai tomar seu banho no chuveiro, não há necessidade de ficar acamado. Então a qualidade de vida depois da cirurgia, muito maior do que conviver com essa dor até o fim da vida. Né? Carol, o que eu costumo dizer para os pacientes é o seguinte: hoje, o doente que ele tem uma dor na coluna, que precisa de cirurgia, ele está trocando uma dor que ao longo dos últimos anos só veio piorando, por uma dor de pós-operatório, que é uma dor que ao longo dos próximos dias só vai melhorando. E uma qualidade de vida futura excelente. Verdade. Eu vou fazer uma perguntinha bacana que chegou da Dani aqui no Twitter. Um beijo para você, Dani. Obrigada. Ela pergunta se a acupuntura ajuda no tratamento. Você acredita que a acupuntura pode ser benéfica? Eu acredito, Carol. Eu acredito sim. A acupuntura, ela tem o seu valor. Eu já vi coisas incríveis com a acupuntura. Não é? Eu acho que o ideal é que o paciente que tem uma doença na coluna seja visto por uma equipe multidisciplinar. Então o médico ele tem o seu papel, a fisioterapeuta tem o seu papel, o acupunturista tem o seu papel e a família tem o seu papel. Então quando a gente junta todos esses esforços em prol do paciente, o resultado só pode ser bom. Muito legal. Então a acupuntura, eu também acredito muito na acupuntura. Eu acho a acupuntura excelente. Já tive provas aí de, enfim, resultados satisfatórios com a acupuntura. Pode ser bacana. Obrigada pela pergunta. Quem mandou foi a Dani. Obrigada. Vamos para mais uma pergunta do nosso e-mail para a gente encerrar. Que chegou aí, estão chegando várias perguntas aqui também. Dá tempo de mais uma. Vamos ver de quem que é. Olha lá. Luzia, um beijo para você. Qual a diferença entre artrose e hérnia de disco? Bom, Luzia, a artrose ela é um processo degenerativo do osso da coluna. Então, da articulação de uma vértebra com a outra, da região da apófise espinhosa e etc. O disco, a hérnia de disco, ela é uma doença realmente aí específica do disco, que não é uma estrutura óssea, Carol. O disco é uma estrutura gelatinosa. Então, são locais diferentes e que às vezes a manifestação é a mesma, dor nas costas. Dor nas costas. É por isso que tem que consultar um profissional sempre, para você ter certeza do problema e certo em um tratamento. Tem tratamento, como o doutor falou, e informação, como você bem colocou, é absolutamente tudo. Por isso que a gente tem aqui o nosso espaço sempre aberto para as nossas pautas médicas, que são sempre sucesso, graças às perguntas de vocês, mas principalmente porque poder informar é maravilhoso. Né? Sem dúvida. Obrigada mais uma vez. Obrigado você. Boa viagem. Muito obrigado. Doutor dá aulas fora do Brasil, muito legal poder conversar com ele. Doutor Paulo Porto de Melo, que é neurocirurgião. Então, se você quiser saber mais, você pode acessar o site, que é o www.doutor, que é abreviado, doutor,
doutorpauloportodemelo, tudo junto, .com.br, doutorpauloportodemelo.com.br. Muito obrigada, Obrigado você, mais Carol. uma vez. Boa viagem, até a próxima. Prazer. Quando estiver Com por certeza. aqui, venha no nosso Com certeza. Obrigada, doutor. Obrigado. Muito legal o nosso papo, né? Pois é, mas vocês viram?